Muito bem. E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgou recentemente dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Sobre o assunto, recebemos aqui em estúdio o supervisor de disseminação de informações do IBGE Piauí, Eider Mendes. Boa tarde, Eider. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Quero começar perguntando para você, foi justamente uma informação que eu dei até na passagem de bloco. Qual geralmente é o tempo médio de busca por um novo emprego de um piauiense que se desligou de um trabalho? Na média da pesquisa mais recente, do segundo trimestre de 2019, a média tem sido de um mês até menos de um ano, né? Enquanto que boa parte do Brasil, essa média está na faixa de acima até de 2 anos, né? Então, o nosso prazo aqui, que a gente está verificando, é um pouco mais curto do que a nível Brasil, por exemplo. Isso reflete o que sobre a nossa economia, sobre o nosso mercado de trabalho de uma forma geral? Bem, no caso, a gente percebe que pelo menos o piauiense, em média, está achando uma alocação, ou pelo menos está procurando e achando, inclusive, uma oportunidade de trabalho ou uma ocupação, tá? Não precisa ser um emprego formal com carteira assinada. Na verdade, seria ele encontrar uma oportunidade de trabalho, tá? Seja mesmo até, inclusive, informal na economia, como prestador de serviço, por exemplo. A gente pode, então, concluir que o piauiense não gosta de ficar parado, Isso, né? De uma forma ou de outra vai buscar uma ocupação. Com certeza, o piauiense está sempre buscando uma afirmação no mercado de trabalho, não precisa ser como um empregado formal, que inclusive a nossa economia ela é pouco dinâmica e gera poucos empregos no momento. Então, ele está buscando um serviço por conta própria, ou seja, até como empregador, inclusive. E de acordo com a pesquisa da PNAD, qual a faixa etária que mais vem sofrendo com essa busca por um novo trabalho? Bem, a gente tem 2 faixas etárias. Uma seria de 14 a 17 anos, na realidade são pessoas que precisam de um emprego, até como um estágio para menor aprendiz, por exemplo. E tem uma segunda que é mais caracterizada na busca mesmo de emprego formal, tá? Seria de 18 a 24 anos, que a gente acredita, inclusive, que seja pela própria inexperiência, ou seja, pessoas que recém-entradas no mercado de trabalho, que não têm ainda experiência e têm um pouco mais de dificuldade para encontrar uma alocação no mercado de trabalho. Certo. Outra coisa que eu queria perguntar para você sobre essa questão, o desemprego, ele está de certa forma estável aqui no Piauí? Sim, os números agora do segundo trimestre de 2019 apontaram, por exemplo, que para o Brasil houve uma queda de 12,7% para 12%, mas o Piauí ficou estável, passou de 12,7% para 12,8%, ou seja, 0,1% que representou na média cerca de 2.000 pessoas a mais desempregadas nesse período. A gente considera que isso, em termos estatísticos, é uma estabilidade. Tá? No geral, são 186 mil piauienses que não encontraram no segundo trimestre de 2019 uma alocação no mercado de trabalho. Na prática, quais setores têm se destacado nessa promoção de trabalho e renda aqui no estado, Eider? Bem, setores que mais empregam geralmente são o setor público, né, comércio, são os setores que mais empregam. Mas agora no segundo trimestre a gente teve alguns dados, por exemplo, a agropecuária teve uma queda de 26 mil postos de trabalho, seguramente por conta do fim da safra, tá, e do plantio também, que geralmente é tudo no primeiro trimestre até o 4º mês do ano. E nós tivemos também alojamento e alimentação, cerca de 14 mil postos foram diminuídos na parte de prestação de serviços. E também no setor público, houve um aumento de 21 mil postos de trabalho. E o que se percebeu que não foram, por exemplo, nem estatutários nem seletistas, e sim mais na parte tipo assim, comissionados, né, que são pessoas sem vínculo efetivo mesmo com o setor público. E no setor de doméstico também nós tivemos cerca de 9 mil postos de trabalho gerados, tá? Cerca de 2 mil com carteira assinada e cerca de 8 mil sem carteira assinada, o que na realidade comprova mais uma vez a informalidade que está reinando na realidade no nosso mercado de trabalho no Piauí. Setor que mais perdeu o posto de trabalho de forma oficial no estado do Piauí, Eider? Seria o setor agropecuário. Né? Foi 26 mil postos de trabalho, mas como eu falei, por conta da safra que... Uma sazonalidade. Isso, ela na realidade, ela emprega mais, por exemplo, final de ano e início de ano, na época do plantio, depois na época da colheita, e depois ela é normal essa tendência de retração. Quando começa um período de seca, né, de estiagem, que reduz as chuvas, isso é normal já sazonalmente todo ano. Outra coisa que eu gostaria de saber de você, porque na realidade a PNAD também destacou sobre a questão sobre a subutilização da força de trabalho aqui no estado do Piauí. Por que o nosso estado mais uma vez se destacou com relação a esse quesito? Bem, com relação à subocupação, é interessante que a gente entenda um pouquinho do que é. O que é? Esse indicador de subocupação é um indicador preconizado, inclusive, pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que faz com que a gente meça não só a questão do desemprego, como também do subemprego ou subutilização. Por exemplo, pessoas que trabalham, inclusive, menos de 40 horas, estão buscando
horas a mais de trabalho, elas estão subocupadas. É uma das medidas que a gente tem. Por exemplo, no Piauí, nós tivemos cerca de 285 mil pessoas que estavam ocupadas nesse período, mas queriam trabalhar mais para completar 40 horas. Então, a gente chama de subocupação por horas de trabalho, insuficiência de horas de trabalho. E temos pessoas também que gostariam de trabalhar e não estavam, naquele período lá, buscando uma ocupação, porque por algum motivo não estavam podendo, ou estavam doentes, cuidando de uma pessoa, tá? Ou algum outro problema, mas elas precisavam de trabalho. Então, o IBGE, somando tudo isso, junto com a desocupação, a gente percebe que o Piauí hoje tem o maior indicador de subutilização, somando esses critérios que eu falei, né? Então, seriam 43,3% de subocupação, que é recorde no país. Tá? Se representaria mais ou menos 754 mil pessoas, mil piauienses que estariam desocupados ou então trabalhando, mas menos do que queriam e não tiveram a oportunidade de ir ao mercado de trabalho buscar uma ocupação também. Olhando para essas informações de uma forma geral, a gente pode concluir que realmente o nosso estado, o nosso mercado de trabalho, a nossa economia no estado do Piauí está estável, mas buscando justamente melhorar. Isso, na realidade, a gente percebendo, pelo menos no lado formal da economia, comércio, serviços, indústria, a gente percebe que está patinando ainda em termos de resultado. Principalmente em outras pesquisas do IBGE, a gente percebe que o comércio piauiense, setor de serviços, estão tendo quedas de receita. Seguramente não está havendo, então, investimento nesses setores que propiciaria, inclusive, um aumento do emprego formal, por exemplo. Então, as pessoas estão buscando uma ocupação com o que elas sabem, no lado da prestação de serviço, por exemplo, ou então montando um comércio próprio delas para, assim, se virar, entre aspas, aqui, na busca de uma ocupação, de uma renda para si e para sua família. Muito bem, muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde para você e volte sempre com mais notícias para a gente, tá bom?